A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, com alegria chegamos até você mais uma vez para trazer aqui subsídios para a sua aula ou o seu estudo da próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Uma alegria participar aqui do podcast EBD em Síntese, que é uma promoção, uma produção do DENEC, o nosso Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus, e nós somos a equipe de Ceará Mirim. Aqui eu sou o pastor Kleber Maia, comigo aqui o pastor Abdênigo Xavier, que é o nosso supervisor do campo eclesiástico da Assembleia de Deus aqui de Ceará Mirim, e nós vamos hoje tratar da lição de número 12, Quanto Amo a Tua Palavra. Pastor Abdênigo, seja muito bem-vindo, às suas considerações iniciais. É um salmo bem longo, mas a nossa aula aqui vai ser objetiva para trazer alguns recursos para os nossos ouvintes, não é? Verdade, pastor Kleber, paz do Senhor, nossos queridos internautas que nos acompanham através do YouTube, a coordenação geral desse trabalho tão extraordinário, pastor Reinaldo Odilo. Verdade é que também estamos chegando aí ao término de mais um trimestre, né? Esta é a penúltima lição. Esse trimestre, um trimestre que nós tivemos a oportunidade de discorrer sobre alguns dos salmos, e estamos, pelo menos a equipe aqui de Ceará Mirim, concluindo essa etapa com o Salmo 119, que é, sem dúvida, dos salmos mais lindos, mais preciosos, e vamos procurar trazer a nossa contribuição de forma que os nossos queridos professores possam enriquecer um pouco mais o conteúdo, que por si só já é extraordinário. É verdade. Então, hoje vamos tratar do Salmo 119. O título da lição, eu acho que reflete muito bem aquilo que o salmista passa como sentimento em relação à palavra, né? Quanto amo a tua palavra. Não só ele diz isso textualmente, quanto ama a tua lei, mas ele a trata de uma maneira extraordinária. É muito interessante nós percebemos algumas características deste salmo, né? Primeiro, é um salmão, né? É um salmo enorme, é uma maior porção, né? Não é um capítulo, porque nós não dividimos os salmos em capítulos, mas é a maior porção das escrituras reunida em um único texto, e ele tem uma característica muito interessante, que ele trata em praticamente todos os seus versículos da palavra de Deus, né? Dos 176 versículos, apenas 6 não tem uma palavra que remeta à palavra de Deus, que ele chama de mandamentos, estatutos, juízos, preceitos, lei, mas de alguma forma ele está falando da palavra de Deus. Além do que, o salmo é dividido em 22 grandes blocos que correspondem às 22 consoantes do alfabeto hebraico, e nós em português não podemos ter isso, mas no hebraico, cada frase de cada uma dessas 22 partes começa com a letra que encabeça esse acróstico, né? Do Aleph, Beit, e vai assim até o Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Então, de fato, é uma caminhada assim de sabedoria e de apreciação pela palavra de Deus. Se alguém não tinha, assim, tanto gosto pela palavra de Deus, eu acho que é impossível ler de coração o Salmo 119 e não chegar ao final dele realmente entendendo a importância da palavra de Deus e como ela deve ser trazida ao nosso coração. E apesar de nós não termos certeza quanto à autoria, né? Alguns falam que pode ter sido Esdras que escreveu esse salmo, mas eu creio que uma coisa é muito fácil da gente entender. Era alguém que gostava da Bíblia, que gostava de ler a Bíblia, e se não gostasse, não tinha escrito um salmo tão grande assim. De fato, é algo que nos faz pensar sobre a importância da palavra de Deus, e eu louvo a Deus porque nós estamos chegando
a nossa equipe aqui, ao final desse trimestre, estudando esse salmo, porque eu creio que vai ajudar muito a cada aluno a parar para refletir sobre a importância que damos à palavra de Deus na nossa vida. Eu creio que isso é muito importante, não é, pastor? Verdade. Eu gostei muito também da forma pedagógica como o escritor expôs o tema, porque antes de falar propriamente dito do tema, que são vários temas que ele aborda, né? Mas ele tratou de mostrar justamente essa questão da estrutura do salmo, mostrando justamente que foi uma coisa elaborada, não foi uma coisa assim que a pessoa não estava sem fazer nada, de repente eu vou me ocupar aqui em fazer alguma coisa e de repente saiu essa pérola extraordinária, não. É claro que houve toda uma elaboração, todo um cuidado, como muito bem falou o pastor Kleber. Imagina aí uma canção, porque nós não podemos perder isso de vista, que os salmos são hinos. E como naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje de ter o material escrito, era algo muito precioso, raro, e também o número de pessoas que sabiam ler não era tão expressivo. Então, era uma canção e ele elaborou uma forma, inspirado pelo Espírito Santo, que facilitasse as pessoas decorarem. Imagine um hino com 22 estrofes, né? Como a pessoa saber qual era, em qual estrofe ele começava a cantar, poderia até se perder. Eu estou na qual? Na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, 22 estrofes. Então, ele divide esses 170, se bem que nós sabemos que a divisão dos versículos é uma outra coisa, né? Hoje nós já temos aqui divisão em versículos, mas versículos nós sabemos que isso foi coisa do século XVI. Mas imagine aí você dividir todo aquele conteúdo de forma didática, que as pessoas pudessem decorar, e ele consegue dividir isso justamente em 22 blocos, e essa é uma parte pedagógica, e dentro dessa divisão, então ele vai tratar de assuntos bem específicos, e o que nós vamos estudar hoje, o tempo é curto, como o próprio comentarista diz, nós vamos estudar o que seria a 13ª e a 14ª estrofe deste hino, que seria o nosso 380 da harpa cristã, né, se fosse hoje traduzindo. Então, é um salmo extraordinário, como muito bem falou o pastor Kleber, típico de alguém que ama, porque alguém falar da palavra de Deus, utilizando tantos adjetivos, não poderia ser uma pessoa que não tivesse um profundo relacionamento com essa palavra, que não conhecesse a palavra, que não amasse a palavra. Por isso que grande parte dos comentaristas atribui que teria que ser um homem com a mentalidade, no mínimo com a mentalidade que tinha Esdras, né? Um homem que se preparou, que estudou, que era um escriba, que tinha um relacionamento muito íntimo com a palavra de Deus. Então, eu creio que é muito importante que o professor, antes de entrar no tema propriamente dito da lição, mostre a estrutura do Salmo para que as pessoas aprendam a amar e não ver o Salmo 119 como um castigo. Eu lembro-me que quando o pastor de uma igreja, um irmão presbítero, chegou para mim contando como se fosse uma vantagem muito grande: pastor, meu filho extrapolou os limites e hoje dei um castigo nele. Que castigo foi, meu querido? Eu botei ele no quarto, de joelhos, e disse: você vai ler o Salmo 119 inteiro, de joelho. Quando você terminar, você me avise. E ele contando como se fosse uma coisa extraordinária. Eu digo: meu irmão, você está punindo o seu filho da pior forma possível, porque ao invés de amar a palavra, ele vai aborrecê-la, vai ler a Bíblia como um castigo. Aonde é que nós podemos ensinar que ler a Bíblia é um castigo? Pelo contrário, você tem que amar a palavra, né? E eu creio que ele não repetiu mais esse tipo de atitude. Mas muito bem, pastor Kleber, pode prosseguir, porque, como se diz, o tempo é curto e a coisa é muito gloriosa, que temos muito que comentar. É verdade. Então, só para lembrar que essa canção, né, com essas 22 estrofes, ela tinha a base aí, é um acróstico, né, ou seja, cada parte aqui na sua Bíblia está aí Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim ele vai, as 22 consoantes, e no original hebraico começava com essa letra
as frases. É como se a primeira parte aqui, se fosse no alfabeto português, né, começasse: amo a tua lei, amo te servir, agrado-me em te honrar. E a segunda parte começasse: bom é te exaltar, belo é o caminhar diante de ti. E a terceira parte: cada vez que eu leio a tua palavra, como a tua palavra, ou seja, com a letra que ele está marcada ali, o que facilitava, então, essa memorização, né? Porque era bem mais fácil de você memorizar seguindo as letras do alfabeto hebraico. Mas o que nos chama a atenção nesse salmo é que o salmista, ele destaca as vantagens ou os benefícios que a palavra de Deus traz ao coração daquele que lê. E o nosso comentarista destaca aqui a sabedoria, né, o discernimento que o salmista diz que tem quando lê a palavra de Deus. Nós estamos focando na lição, os versos 97 em diante, e ver como ele vai destacar aqui que, lendo a palavra de Deus, ele sabe mais do que os velhos, do que os prudentes, do que os sábios, do que as pessoas que têm até mais experiência, mas ele destaca como a palavra de Deus lhe dá essa sabedoria. E não tenha dúvida que qualquer pessoa que, de fato, ler a palavra e coloca em prática, será uma pessoa extremamente sábia. É interessante nós percebermos como, às vezes, crentes que não têm, assim, vamos dizer, uma formação acadêmica muito elevada, mas têm o hábito de ler a Bíblia frequentemente, essas pessoas sabem falar, sabem se comunicar, têm sabedoria, uma sabedoria prática para a vida, né? E é isso que o salmista destaca nos textos que nós estamos em foco no Salmo 119. Em primeiro lugar, a sabedoria, o discernimento que o texto da palavra de Deus, ou o meditar na palavra de Deus, traz para as pessoas, e nós não podemos, de forma nenhuma, como cristãos, abrir mão da palavra de Deus. É muito importante lembrar que ela é a fonte de revelação da vontade de Deus, do que agrada a Deus e de como nós devemos caminhar. Não dá para ser crente sem a palavra, sem ter a Bíblia como nosso guia. Por isso, o salmista destaca que o primeiro grande benefício nos textos que nós estamos focando aqui do Salmo 119, né? Sabedoria e discernimento. Dificilmente alguém vai ter essas características, especialmente no que diz respeito à vida espiritual. Aliás, dificilmente não, é impossível ter isso na vida espiritual sem a palavra de Deus, e que isso sirva para os jovens despertarem para ler a Bíblia, mas porque ela realmente é fonte de sabedoria para todos nós, não é, pastor? Verdade, pastor Kleber. Ele utiliza uma palavra que o primeiro salmo também ressalta, né? A questão da leitura. Mas não é uma leitura superficial. É uma leitura que você vai procurando internalizar aquilo que você está lendo, de tal sorte que aquilo que você leu, você possa agora gastar tempo meditando. E a questão hoje dessa vida com intensas atividades tem roubado de muitas pessoas. Ler a Bíblia já não é algo que grande parte dos cristãos que deveriam fazer, faz. Então, nos dias atuais, esse ativismo, as pessoas já costumam dormir tarde, acordam cedo, já pensando nas suas muitas atividades, e, na realidade, pouco tempo elas utilizam para a leitura, e se não leem, muito menos meditam.
porque o grande segredo aqui está numa leitura que produz a meditação. O salmista, ele fala, primeiro, lá no Salmo 1, que é um dos salmos de sabedoria também, ele vai falando, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e ele vai mostrar que estas coisas, esse homem consegue fazer como resultado de algo. É o tipo da pessoa que ela medita na palavra de dia e de noite. E o versículo de número 97, do Salmo que nós temos lido, ele expressa-se dizendo, quanto amo a tua lei. Você precisa amar a palavra de Deus. Se nós não amamos a palavra de Deus, nós não amamos a Deus. É impossível amar a Deus sem que não amemos a sua palavra. E uma das maiores provas que nós podemos dar de que amamos a Deus é justamente quando amamos a sua palavra. E se amamos a sua palavra, isso é como um homem apaixonado. Eu acho que todos nós vivenciamos isto, e essa paixão que move. Então, você não precisa de muita coisa para lembrar da pessoa que você ama, porque tudo a faz lembrar, não é? Então, ele fala aqui, quanto amo a tua lei, mas ele não para aí, porque ele faz uma declaração, mas é uma declaração acompanhada de evidências. Ele diz, e por essa razão, eu medito nesta palavra, eu medito o dia todo. Então, a pergunta que nós fazemos é, o que é que está inundando a nossa mente? Isso vai responder, talvez, muitos dos questionamentos que nós fazemos. Ao final, eu tenho aqui algo para ler, pastor Kleber, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ver. Eu vou falar um pouquinho agora, mas não vou ler. Os efeitos da Bíblia no cérebro humano, uma pesquisa feita por um instituto americano, e a princípio, eles não começaram essa pesquisa buscando os resultados que a pesquisa gerou, mas os resultados apresentados se tornaram o foco da pesquisa. No decorrer da nossa lição, nós vamos ler. Então, a ausência da leitura da palavra vai nos levar, consequentemente, à ausência da meditação, e quando a mente ela está desocupada das coisas de Deus, fatalmente ela vai estar ocupada com outras coisas. E os nossos pensamentos geram as nossas ações. As nossas ações geram os nossos hábitos. Os nossos hábitos definem o nosso caráter. E o nosso caráter define a nossa vida. Então, tudo começa a partir daquilo que você está dando prioridade. Então, meditar na palavra, ler a palavra, é de suma importância. É vital para sobrevivência espiritual, para viver uma vida que realmente vale a pena, porque senão seremos apenas fantasmas espirituais. E não é isso, a vida espiritual está muito aquém dessa questão. Então, me chama profundamente a atenção essa questão, e é por isso que ele vai ressaltar nessa estrofe aqui a questão da sabedoria. É uma sabedoria que não provém de outra coisa, é da leitura da palavra de Deus, né? Porque é sabedoria para a vida. É sabedoria para a vida. Para a vida aqui, como vivermos aqui, e, sobretudo, como viveremos na eternidade. Perfeitamente, pastor. E só para ajudar os nossos professores e alunos, é interessante a gente pensar exatamente como nós podemos meditar na palavra ou internalizar o seu ensino, não é? Porque hoje nós vivemos uma vida, às vezes, tão corrida e as pessoas estão tão acostumadas, especialmente os jovens, em fazer aquela leitura superficial, em ter, assim, um conhecimento que é obtido de forma muito rápida, não é? E quando nós falamos de meditar na palavra de Deus, nós estamos falando realmente de dedicar tempo a você compreendê-la e trazê-la ao seu coração.
Então, duas coisas eu quero sugerir que o professor pode utilizar aí com os seus alunos. Primeiro, é você interagir com o texto a fim de guardar, de fato, as suas verdades. E quando eu falo interagir com o texto, é você ler bastante. Você pode também, não há problema, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não há problema que você marque, faça marcações, né, anotações, faça o uso de cores. Eu tenho usado o sistema bem simples para marcar a Bíblia. Quando eu estou lendo e uma coisa é algo que eu não posso fazer de jeito nenhum, vermelho. Quando é uma coisa perigosa, mas que requer uma atenção, laranja. É algo que me chama a atenção, amarelo. Algo bom para eu guardar, verde. E algo legal que é para eu memorizar, azul. Então, quando eu abro a Bíblia, já me chama a atenção as cores do que é que aquilo está falando comigo. E depois você realmente parar para fazer perguntas do tipo: o que isso significa para a minha vida? Como eu posso colocar isso em prática? Que decisões eu preciso tomar a partir do que a palavra está me falando? Porque quando eu faço esse tipo de perguntas e realmente coloco isso em prática na minha vida, aí eu estou fazendo aquilo que o salmista diz: eu medito nela todo o dia. E aí, interessante também, como ele diz que medita todo dia na Bíblia, então, certamente, o horário que ele lia a Bíblia era pela manhã, senão ele não tinha o dia todo para ler, né? Eu não vou dizer que é o melhor horário para ler pela manhã, porque tem gente que acorda já com todas as pilhas funcionando, e tem gente que acorda e vai esquentando aos poucos, né? Mas a dica que eu dou é: leia a Bíblia no momento em que você já esteja bem desperto, mas o quanto antes do dia, para que você possa, então, ter a mente ali desocupada ainda, digo, não cheia de outras coisas, para que a palavra de Deus seja já a base para o seu dia. E aí, durante o dia, você procura meditar nessa palavra. Se você pode, e hoje é fácil isso, você pode ler no celular, por exemplo, e já compartilhar um versículo no story das suas redes sociais, para você voltar outras vezes e refletir naquele versículo. Mas é muito importante, de fato, meditar, ou seja, interagir com o texto e trazer para a vida. Porque além de trazer sabedoria, discernimento, também ele está dizendo aí que a meditação na palavra traz esse apego à verdade, amor à verdade, né? Como o salmista vai dizer que é doce a palavra, como o mel, e que quando ele guarda isso, aborrece o falso caminho. De fato, nós não podemos entender o quanto errado é um conceito que, às vezes, na escola, que, às vezes, nas redes sociais, alguém quer passar algo como sendo verdadeiro, a gente nunca vai realmente ter uma base para criticar isso e saber que ideologia está certa ou está errada, se nós não compararmos com aquilo que é um ponto fixo de verdade, e é exatamente a palavra de Deus. Então, qualquer jovem que queira ter uma referência para julgar o que é certo e o que é errado, inclusive do que os professores vão falar a ele na escola, ele precisa ler a Bíblia, porque aí ele vai ter esse conhecimento da verdade para julgar as outras coisas. Sem uma base dessa, não dá para saber o que é certo e o que é errado, né, pastor? Perfeito. Eu gostei bastante da definição que Charles Swindoll deu sobre sabedoria, comentando este salmo, né? Porque essa primeira parte, ele vai focar muito nessa questão da sabedoria, do discernimento e da direção, que são coisas essenciais na vida de qualquer pessoa, né? Isso foi um dos fatores primordiais que levou Daniel a ocupar uma posição de destaque quando concorria com outras pessoas. O rei achou os demais, juntamente com Daniel, os 3 amigos,
10 vezes mais sábios. Agora, como é que você consegue ser 10 vezes mais sábio se você teve os mesmos professores, estava na mesma escola, estudar as mesmas disciplinas? Como é que alguém consegue ser 10 vezes mais sábios? A resposta está que eram pessoas que gastavam tempo meditando na palavra, amando a palavra, orando. Então, eu gostei bastante da definição de Charles Swindoll quando ele fala sobre essa sabedoria divina, que Tiago também fala e faz uma distinção entre a sabedoria divina e a sabedoria humana, não é? Mas ele fala que a sabedoria divina nos ajuda a ficar acima dos efeitos negativos das pessoas que nos oprimem. A sabedoria divina é olhar para a vida com os olhos de Deus. Então, você consegue ver coisas que ninguém que não tenha essa visão consegue. E isso faz toda a diferença. Aonde, normalmente, as pessoas só veem problemas, você poderá ver uma grande oportunidade. Aonde as pessoas só virem derrota, você poderá olhar para aquela situação, você não ignora a situação, mas você tem um olhar diferenciado. Eu creio que isso fez muita diferença quando Josué e Caleb olharam para os mesmos desafios que os outros 10 espias olharam. E você vê que quando, 45 anos depois, eu estava no meu devocional de hoje, lendo aquele diálogo de Caleb e Josué, ele disse, eu falei conforme via o meu coração. E o que ele viu foi diferente do que os outros viram, mesmo olhando para as mesmas coisas, para os mesmos desafios. O que é isso? Sabedoria de Deus. Qual foi o resultado? 45 anos depois, ele estava tomando posse daquilo que havia recebido como promessa, e os demais, todos haviam desaparecido. Então, a sabedoria faz uma diferença muito grande. Eu gostei de uma outra definição sobre a questão de discernimento, e já estamos concluindo, porque sabedoria é uma coisa e discernimento é outra. E Charles Swindoll também diz que quando diz que discernimento é a capacidade de enxergar através da vida e das suas dificuldades a partir do ponto de vista de Deus. Então, somente uma leitura da palavra, a meditação da palavra, nos fará ter uma visão diferente da visão que o mundo tem, porque, meu irmão, a visão que o mundo nos apresenta é desesperadora, mas é possível ter esperança, ter alegria, quando nós olhamos com os olhos de Deus para os mesmos problemas que eles estão olhando. E como é importante nós termos uma orientação segura para a vida, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma época que a informação ela existe num volume muito acima do que qualquer outra geração teve, né? Você hoje abre um celular e tem acesso ali a quantidade de informações, e agora, recentemente, com as inteligências artificiais sendo utilizadas para filtrar informações e selecionar informações, nós temos acesso a uma coisa extraordinária. Porém, a questão é como nós podemos julgar se isso é bom, se isso é certo, se isso é verdadeiro. E aí, você só pode julgar alguma coisa a partir de pontos fixos e de pontos seguros que você possa usar como referência. Então, o salmista destaca aí que a palavra de Deus é uma direção para a vida, em um versículo muito conhecido, né, o 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A gente talvez não perceba toda a força da metáfora quando a gente apenas olha para o nosso dia a dia, que é tão iluminado, né? Mas você imagine se você já foi assim num local onde não tinha muita iluminação, naquela fazenda, naquela praia que você foi passar as férias, que não tinha lâmpadas nos postes e tal, e de repente
faltou energia, e você tem uma ideia do que é realmente a época que o salmista estava falando. Não era essa época de postes acesos. Então, ter uma luz para poder saber onde estava indo era fundamental para você não cair, não se machucar. E é exatamente a isso que ele compara a palavra de Deus, uma luz que ilumina a nossa caminhada. Você hoje vê tanta gente defendendo coisas que ele diz que é bom, coisas que diz que é verdadeiro, coisas que diz que você deve acreditar, porém, nós precisamos ter a referência da palavra de Deus para nós. Quem dá a última palavra sobre o valor da vida, sobre o valor das amizades, quem dá a última palavra sobre aquilo que nós entendemos sobre o que é uma família, quem dá a última palavra sobre a validade e a continuidade de casamento, enfim, sobre todos os temas da vida, quem dá a última palavra é a Bíblia Sagrada, ou seja, é Deus por meio da sua palavra. Então, quando nós olhamos essa palavra, nós realmente podemos ter direção segura para a vida. E esse tempo é um tempo muito necessário desse tipo de informação. O salmista realmente, ele louva a Deus pela palavra, e em todo o texto da revista nós vamos ter esse destaque da Bíblia como um fundamento, como orientação, como discernimento, que é fundamental para não cairmos no erro. Hoje tem tanta gente aí, até os influencers, falando contra a Bíblia. Recentemente, aí uma famosa dos baixinhos disse que precisava reescrever a Bíblia, o Novo Testamento, mas são pessoas que, na verdade, querem enganar os outros para que creiam na mentira que eles falam, como se fosse verdade. Então, os jovens precisam ter a luz da palavra de Deus para não escorregar nesses caminhos perigosos, e o salmista destaca muito bem como nós devemos nos apegar à Bíblia como fonte de toda a verdade para nós, porque senão nós não vamos ter luz para iluminar a nossa caminhada, não é, pastor? Perfeito. Pastor Kleber, os dias que nós estamos vivendo são dias que têm se multiplicado os pseudo-mestres. Nós temos mestres em abundância. Todo mundo, entre aspas, hoje é especialista em alguma coisa. E nós temos, a cada dia, novos conceitos, novos ensinamentos, pessoas que você não sabe nem de onde foi que veio, de onde foi que surgiu, mas de repente conquista, muitas vezes através de artifícios tecnológicos, milhões de seguidores, e ele se propõe a mostrar alternativas, saídas, e como as pessoas não se dão à leitura, à oração, as pessoas também vivem numa cultura de respostas imediatas, de coisas fáceis. Então, o que nós percebemos hoje é que nunca se viu tantas decisões equivocadas em tão curto espaço de tempo, porque no desespero as pessoas acabam recebendo e seguindo as primeiras orientações que escutam, né? No entanto, a gente precisa lembrar uma coisa: nós não podemos escutar qualquer pessoa, nós precisamos ter cuidado a quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos. Qual é a fundamentação dessa pessoa? Porque senão nós correremos o risco de tomarmos uma decisão em 1 minuto e sofrermos consequências eternas. Então, ninguém, absolutamente ninguém, está acima das Escrituras. Nem uma igreja, nem um sacerdote, nem um líder religioso. Então, se nós queremos acertar de verdade, então nós precisamos ouvir pessoas que estão fundamentadas na palavra. E nada impede de você conferir, até Paulo orienta e fala
da nobreza dos bereanos, porque tinham cuidado de, ao ouvir Paulo explicar a palavra, eles acompanhavam o texto para saber se realmente era aquilo. Então, o salmista, ele não está exaltando aqui qualquer outra pessoa. Ele está trazendo toda a sua orientação com base na palavra. Ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque a palavra está acima de todo e qualquer indivíduo, de toda e qualquer pessoa. Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então, a palavra é algo que precisa ser levado em conta. Por isso que ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para o meu caminho. Alguém já até disse, isso é a luz baixa e luz alta de um automóvel. Você vai tomar decisões agora, para o momento, consulte a palavra, veja se está em harmonia com a palavra. Se vai estar pensando em namorar, veja se sua namorada se enquadra dentro da palavra. Você está pensando no namoro, em namorar um jovem, veja se ele anda de acordo com a palavra. Porque não adianta se ele for bonitinho, fofinho, ou se ela for a moça mais linda do mundo. Se ela não anda de acordo com a palavra, a beleza não vai sustentar o casamento, porque beleza sem caráter é apenas, meu irmão, um artifício que o tempo destrói muito rápido. E toda pessoa que se norteia pela palavra, uma das primeiras coisas que é afetada em sua vida é o seu caráter. É aquilo que ele é por dentro. E é isso que o salmista está exaltando, mostrando a importância e a necessidade de guiarmos as nossas decisões pela palavra. A palavra está acima do que eu sinto, a palavra está acima do que eu acho, a palavra está até acima do que eu penso. A palavra, ela está acima de todas essas coisas, porque sentimentos mudam, pensamentos mudam, tempos mudam, pessoas mudam, mas a palavra, os princípios da palavra são eternos. E esse é o grande diferencial, porque os princípios são universais e são eternos. Aquilo que é errado pela palavra aqui vai ser errado em qualquer parte do mundo. Aquilo que não dá certo aqui, porque contraria a palavra, em qualquer parte do mundo vai dar errado. Então, nossa bússola, nossa lâmpada, nossa luz é a palavra. E muitas vezes a palavra vai dizer justamente não, quando eu gostaria que ela dissesse sim. Mas a palavra sempre tem razão. É verdade, mas uma questão muitíssimo importante que o salmista deixa claro aqui é que essa palavra é guia, é lâmpada, é fundamento, porém ele diz que ele guarda os mandamentos, ele guarda os estatutos, ou seja, ele não lê apenas como sendo algo intelectual, um conhecimento apenas, mas ele lê como algo que deve ser obedecido, né? A obediência à palavra, ou seja, aplicar essa palavra à nossa vida, é que vai fazer com que ela realmente surta o seu efeito. A Bíblia não só é orientação no sentido de mostrar o caminho certo, mas eu só vou obter os seus benefícios à medida que eu realmente colocar isso em prática na minha vida. Porque tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 119, no Salmo 91, deixa a Bíblia aberta lá, como se isso fosse solucionar a sua vida, mas nós precisamos colocar em prática, né? Imagine você ir ao médico, ele prescrever um remédio, você comprar, botar uma caixinha lá no lugar que você fique todo dia olhando para aquela caixinha, mas não tomar os comprimidos que ele passou. Então, de nada vai adiantar. É bonitinho, tá ali, mas não vai resolver se você não tomar. Então, é interessante nós entendermos que o salmista fala de meditar na palavra, do conhecimento que a palavra traz, mas ele vai dizer, por exemplo, no verso 112, a guardar os estatutos da palavra. A obediência à palavra é o que nos faz gozar dos benefícios que ela traz para nós como um todo. Não só iluminação para a mente, mas
a obediência é ela que vai nos guardar realmente de decisões erradas, de nós entrarmos num caminho escorregadio. Então, é muito importante destacar aí a questão da obediência à palavra. E ainda, antes de passar a palavra para o senhor comentar essas últimas questões, pastor Abidênigo, sempre que nós lemos o Antigo Testamento, precisamos pensar como isso aponta também para a nova aliança. E aí lembramos que Cristo é a palavra de Deus encarnada, não é? Então, o amor que o salmista tem pela revelação de Deus, que no seu tempo é a lei de Moisés, ou a palavra dos profetas, no nosso tempo ela foi revelada na pessoa bendita de Cristo. E é impossível amar a Bíblia e não amar a Cristo, e só pode realmente viver a Bíblia quem vive com Cristo, quem está em união com Ele, porque Ele é a palavra de Deus revelada para nós, e também é o grande exemplo de obediência à vontade do Pai. Se tinha alguém que obedecia a palavra e guardava os mandamentos, era Jesus. Então é o grande exemplo que temos. Não dá para a gente falar de palavra, Bíblia, sem lembrar obediência, porque isso é fundamental, não é? Ele mesmo se declara, é o verbo, João fala que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia aponta para ele. Se alguém lê a Bíblia e não consegue amar a Cristo, então, na realidade, ele não leu, não entendeu, não compreendeu, porque é ela que nos revela Cristo, que nos faz amá-lo ainda mais. E estava lembrando aqui do Apocalipse, quando no capítulo 1, versículo 3, está escrito: bem-aventurado o que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. São 3 passos aí importantes, né? Ler, se porventura houver alguma deficiência nessa parte, porque não foi educado, escolarizado, então vem, ouve. Mas não para aí, é preciso guardar. Foi por isso que o salmista disse, esconder, ele utiliza uma expressão muito forte, né? Escondi a tua palavra no meu coração, em outras versões diz. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, é esse cuidado que a gente precisa buscar a cada dia, ser cheio desta palavra. Porque se nos enchermos da palavra, estaremos nos enchendo de Deus. E enchendo-nos de Deus, não haverá espaço para o pecado. Porque não tem. Ou eu ouvi alguém falar que acontece 2 coisas. Ou o pecado nos afasta da palavra, ou a palavra nos afasta do pecado. É impossível você ter uma convivência com a palavra diária e permanecer em uma vida de pecado. Porque a palavra vai nos confrontar, vai falar ao nosso coração, vai nos apontar. Porque quando nós lemos a Bíblia, em primeiro lugar, é aqui uma observação. Em primeiro lugar, ninguém lê a Bíblia para pregar. Em primeiro lugar, não lemos a Bíblia, não vou ler a Bíblia porque hoje eu vou ensinar na escola bíblica dominical, porque hoje à noite eu vou pregar. Não. Em primeiro lugar, nós lemos a Bíblia para nos alimentar, para nos enchermos de Deus. E eu lembro da história de Spurgeon preparando um sermão e o seu assistente passava para lá e para cá e percebeu que ele estava demorando, fazendo uma pesquisa, e Spurgeon chamou e explicou para ele. Você está vendo esse senhor que está passando? Naquela época não havia esse sistema de água que nós temos, as pessoas iam buscar em latas. Você está vendo esse senhor? Você já viu quantas vezes ele passou aqui na frente da nossa casa? Ele disse, várias vezes. Por que você imagina que ele passou várias vezes?
é porque ele não está buscando água só para si, está buscando algo para os outros. Mas primeiro, você precisa descedentar-se para depois descedentar os outros. Não foi isso que o profeta Elias disse para aquela viúva, né? Só tem um pouquinho de farinha. Ele disse, faça o primeiro para mim, deixa eu me alimentar primeiro, porque se eu viver, você vai viver também. Aí se eu morrer, morre todo mundo. Então, se nós queremos transmitir vida para as pessoas, primeiro nós precisamos nos encher de vida. Se nós queremos transmitir Deus para as pessoas, primeiro nós precisaremos nos encher de Deus. E é impossível se encher de Deus se nos esvaziarmos da palavra. Hoje não, pastor Cleber. Quando faltar aí uns 5 minutos para nós concluirmos, eu quero fazer a leitura aqui dessa pesquisa que eu achei muito importante. Muito bem, nós já estamos caminhando para chegar nisso aí, mas eu quero só destacar, então, aqui uma última questão, antes que o senhor possa trazer esse subsídio aí muito interessante e muito atual, né? É que o salmista destaca a palavra de Deus como algo que traz sabedoria e, portanto, vai trazer um fundamento contra a mediocridade, a tolice, e isso é algo que nós precisamos, porque nós vivemos a época da exaltação, me permita a expressão, da exaltação da idiotice. Você vê um vídeo que não comunica nada, só um meme, como se diz hoje, né? Uma coisa engraçada, e esse vídeo ganha milhões de visualizações. E, às vezes, um vídeo de uma aula ou de uma parte de uma palestra, que é muito importante, quase não tem visualizações. O que mostra o apego das pessoas hoje ao que é superficial, medíocre, ao que é tolo. E quando o jovem, ele medita na palavra de Deus, ele vai poder elevar-se acima dessa mediocridade que nós temos, desse mar de tolices em que vivemos, para realmente poder pensar nas coisas importantes da vida, elevar a sua mente e o seu pensamento. Eu lembro que um dia eu estava esperando para falar com um cliente, e havia alguns concorrentes esperando para falar também com esse cliente, e tinha um colega ali que era evangélico, crente como eu, e nós começamos a falar de algumas coisas, assim, da palavra, pensando, e aí aquele cidadão, um dos concorrentes começou a interagir conosco, e a gente começou a falar de princípios da palavra. E, de repente, um outro virou-se para a gente, assim, muito admirado, e disse, gente, vocês andam lendo o quê? Que coisa tão profunda é essa que vocês andam lendo, que eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando. Não, nós estamos falando dos princípios da vida, os princípios importantes para a vida. Então, se você é um jovem e que quer ter conhecimento para falar de coisas realmente importantes e profundas, você precisa deixar o TikTok de lado e abraçar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ler a palavra e sobre a palavra, para que você tenha realmente condições de ter princípios elevados para a sua vida e que você possa fazer da leitura bíblica diária uma disciplina para a sua vida. A gente acha, às vezes, que não tem tempo, mas a gente encontra tempo para aquilo que consideramos importante. Então, devemos realmente ler cada dia a palavra de Deus. E se você já leu, pastor, eu já li mais de uma vez a palavra de Deus, então você pode fazer o seguinte, leia novamente, agora numa outra versão. Nós somos muito abençoados, né, nessa época, que temos várias versões. Nos primeiros 4 meses desse ano, eu li a Bíblia toda na NVI. Nunca tinha lido a Bíblia de capa a capa na nova versão internacional. Li na NVI. E agora eu estou lendo novamente na NAA, a Nova Almeida atualizada. Então, você tem, né, diversas versões. Você já leu, pelo menos, o Novo Testamento em alguma versão? Lê em outra versão, você vai
aprender bastante com isso. E antes de passar a palavra para o senhor poder trazer essa pesquisa aí, muito interessante, pastor, eu lançar um desafio para os professores trazerem para os seus alunos. São 176 versículos do Salmo 119. Na minha conta, apenas 6 não fala da palavra de Deus, como estatuto, preceito, mandamento, lei, juízos. Apenas 6. Peça aos seus alunos para identificar quais são os 6 versículos do Salmo 119 que não trata diretamente da Bíblia, e aí eles vão ter que ler para poder lhe dar essa resposta, né? Mas nos traga aí essa pesquisa e o seu resultado, pastor Abdênigo. Muito bem, pastor Kleber. Inclusive, depois você pode pesquisar no YouTube, você vai encontrar lá o efeito da Bíblia no cérebro humano. E o texto, vou ler aqui, diz assim: um estudo feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, com cerca de 40 mil pessoas com idade entre 8 e 80 anos. A princípio, esse estudo, essa pesquisa, apenas queria ver como aquelas pessoas estavam interagindo com as Escrituras. E eles acabaram descobrindo outra coisa que acabou se tornando a principal descoberta. E eles não estavam procurando isso quando começaram, mas o que descobriram acabou se tornando o ponto principal do estudo: o efeito da leitura da Bíblia no cérebro humano. Os dados científicos comprovaram o seguinte: primeiro, as pessoas que liam a Bíblia apenas uma vez por semana não apresentaram quase nenhum sinal de mudança em áreas-chave de sua vida. Aqueles que liam a Bíblia 2 vezes por semana só, também não apresentaram maiores alterações em áreas-chave de sua vida. No entanto, aqueles que tinham o hábito ou adquiriram o hábito de ler a Bíblia pelo menos 3 vezes por semana, começaram a apresentar pequenas alterações, como se fosse um batimento cardíaco diferente. Mas a grande diferença se fez ver na vida daqueles que tinham o hábito ou adquiriram o hábito de ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Então, percebeu-se um efeito extraordinário. O normal é que houvesse um aumento gradual, 1, 2, 3, 4, mas não foi isso que aconteceu. Algo surpreendente foi apresentado. Primeiro, pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, o sentimento de solidão diminuiu 30%. O problema com o sentimento de raiva que predominava diminuiu 32%. A questão da amargura em relacionamento, seja no matrimônio ou no relacionamento, na convivência com os filhos, diminuiu 40%. Problemas com alcoolismo, diminuiu 57%. Sentimento de estagnação espiritual, algo tão comum nos dias atuais, diminuiu 60%. Contato com a pornografia diminuiu 61%. E quando se tratou de práticas e hábitos positivos, do compartilhamento da fé, houve um aumento de 200%. E houve ainda uma coisa interessante, um aumento no desejo de discipular outras pessoas de 230%. Então, isso nos deixa aqui uma instrução muito interessante. E quando as pessoas nos procurarem, falando da estagnação espiritual, do seu desânimo, da sua falta de ânimo para fazer, procure saber dessa pessoa quantas vezes ele está lendo a sua Bíblia por semana, porque a resposta quase invariavelmente vai ser nenhuma. Então, as pessoas querem milagres, mas elas não querem se submeter ao processo. Então, aí está uma dica: não há vida se nós não nos alimentarmos do pão vivo que desceu dos céus.
Pastor Kleber, um grande abraço, Deus te abençoe rica e poderosamente. É sempre assim um momento de aprendizado, de crescimento. Nesse momento a gente aprende muito, lhe ouvindo, e eu creio que através desse canal muitas pessoas têm sido abençoadas. Louva a Deus, estamos terminando mais um trimestre e vamos ver o que nos aguarda pela frente. Um grande abraço, Deus te abençoe e aos nossos queridos professores também. Amém. Uma alegria sempre estar aqui junto com o senhor e interagindo aqui por meio desse canal com os professores da EBD. Aprendemos muito, né? E esse trimestre, um trimestre muito rico, falando do saltério, né? Dos salmos. E fica uma reflexão final. Será que as músicas que nós estamos cantando hoje, elas refletem a palavra de Deus como os salmos? Ou será que as nossas músicas elas estão precisando beber mais da mesma fonte que Davi bebia para trazer realmente músicas que não só agradem os ouvidos, mas engordem a alma e traga a orientação para a nossa vida, né? Porque os salmos são cânticos, mas são a palavra de Deus falando ao nosso coração. Então, muito obrigado você que nos acompanhou aqui, muito obrigado, pastor Abdênego, sempre uma agradável companhia, e os nossos queridos ouvintes. No próximo trimestre vamos ver que dias e que momentos poderemos nos encontrar. Na próxima semana encerra-se, então, esse trimestre, né? E Deus abençoe grandemente a todos e que seja um trimestre abençoado com ricas lições trazidas ao coração para a mudança de vida. Lembrando, pastor Kleber, que dia 1º é a EBD em síntese aqui no Templo Sede em Natal, né? Então, faça a sua caravana e venha escutar os escritores, vai ser uma bênção, graças a Deus. Um grande abraço. Um abraço, queridos.